Estudos paleontológicos do século passado sugeriam que as tartarugas eram derivadas de placodontes, e muito antes de cotilossauros amniotas do Paleozoico, sendo os pareiassauros mais próximos das tartarugas do Triássico e com os seimoriamorfos. Seimoriamorfa era um pequeno, mas difundido grupo de vertebrados com membros, tetrápodes. Eles foram considerados por muito tempo amniotas tronco, reptiliomorfos, mas análises recentes sugerem que os seimoriamorfas são tetrápodes tronco, não mais intimamente relacionados aos amniotas do que aos lissanfíbia. Muitos seimoriamorfos eram terrestres ou semiaquáticos. No entanto, larvas aquáticas com guelras externas e sulcos do sistema de linha lateral foram encontradas, tornando-os não amniotas. À medida que amadureciam, tornavam-se mais terrestres e semelhantes a répteis. Alguns paleontólogos têm argumentado que os pareiassauros incluem os ancestrais diretos das tartarugas modernas. O crânio dos pareiassauros tem várias características das tartarugas e, em algumas espécies, desenvolvidos os escudos de osteodermos, possivelmente os precursores das carapaças das tartarugas. Placodontia é uma ordem de répteis aquáticos encontrados no período Triássico. Assemelhavam-se aos testudines na aparência, visto que em algumas espécies, como o Enodos e os Placocheles, possuíam uma curácia corpórea tão ampla quanto a dos quelônios, mas que era composta por um mosaico de pequenos ossos dérmicos poligonais e não por grandes placas como a dos testudines. Eram animais corpulentos, com pescoço curto e cauda longa, achatada lateralmente. Como as tartarugas, tinham um casco formado por um plastrão na parte inferior e uma carapaça na parte superior. A armadura era fundida à sua coluna vertebral e seus membros estavam situados em posições normais, ao contrário das tartarugas, onde estão localizados dentro da caixa torácica. Os membros fracos de Enodos sugerem que ele passou pouco ou nenhum tempo em terra. Enodos tinha um único dente em cada lado da boca, embora os dentes restantes foram substituídos por um bico. Além disso, tinham dentículos semelhantes a barbatanas ao longo das mandíbulas, que, combinados com uma característica única do ocioide e musculatura, indicavam um fechamento rápido de mandíbula, indicando um estilo de vida de alimentação por filtração. Embora os placodontes, especialmente Enodos, tivessem evoluído uma aparência semelhante às tartarugas, parece que eles não estavam relacionados às tartarugas, sugerindo uma evolução convergente, especialmente associada à armadura dérmica. Houve posteriormente uma proposta de divisão básica dos amniotas em Parareptilia e Eureptilia, sugerindo que as tartarugas derivavam-se de pararrépteis basais. Estudos recentes culminaram em duas abordagens principais para resolver as relações filogenéticas das tartarugas: que as tartarugas estavam inseridas dentro dos pareiassauros e que as tartarugas seriam parte dos Diapsida, como um grupo irmão dos sauropterígeos. Os resultados destacaram uma alta homoplasia, características convergentes, envolvendo a armadura dérmica, o processo acromial da escápula, o complexo talos calcâneo e o quinto metatarso em gancho. A armadura dérmica. A presença de uma armadura dérmica pesada é uma sinapomorfia que une as tartarugas e os pareiassauros. No entanto, a carapaça das tartarugas é reconhecida como uma estrutura composta, envolvendo ossificações tecais, neurais, costais e marginais, e epitecais. São os osteodermos que são sobrepostos. Estudos demonstraram que as ossificações epitecais apareceram mais tarde durante a ontogenia e são derivadas das tartarugas, o que sugere que a carapaça das tartarugas não pode ser facilmente derivada de osteodermos ancestrais fundidos. A carapaça das tartarugas, portanto, é única e distinta de outros amniotas, incluindo os placodontes siamodontoides. Nessas espécies, a armadura dérmica
é composta por osteodermes exoesqueléticos que não se incorporam elementos endoesqueléticos, como ocorre nas tartarugas. O processo acromial. A cintura peitoral das tartarugas é uma estrutura especializada com processos que se ligam à carapaça e ao plastrão por ligamentos. O processo acromial em tartarugas está próximo à base da escápula. Nos pareassauros, está localizado no extremo dorsal da escápula. O complexo talos calcâneos. Nos amniotas, os ossos proximais do tarso são reduzidos ao talos e ao calcâneo. A fusão do talos e do calcâneo durante o desenvolvimento é uma sinapomorfia entre as tartarugas e os pareassauros. Esta fusão também é observada em diapsídeos lepidossauros. Nas tartarugas, o desenvolvimento do tarso é bastante peculiar. Os elementos proximais se fundem em uma única cartilagem. Esse padrão de desenvolvimento é semelhante ao encontrado em lepidossauros, mas diferente dos pareassauros. O quinto metatarso em gancho. O quinto metatarso em forma de gancho está presente em tartarugas, inclusive Progranocheles, no diapsídeo Yonguinea e outros lepidossauromorfos, em arcossauromorfos. Portanto, está ausente em pareassauros e procolorfonoides. Esta é uma característica convergente em tartarugas e diapsídeos. Nas tartarugas, o quinto metatarso em gancho desempenha papéis semelhantes aos observados em diapsídeos, sugerindo uma herança filogenética compartilhada. A homoplasia afeta várias estruturas anatômicas. O crânio, formato e orientação das narinas, a forma do lacrimal, a perda dos ossos como o tabular, o palato, transformações na forma e no tamanho de ossos, como o pterigoide, associadas à redução da dentição palatina. Na mandíbula, alterações nos locais de inserção dos músculos de fechamento e abertura de mandíbula. No esqueleto axial e apendicular, modificações das vértebras, cintura escapular e membros. Há então uma transição gradual de pareassauros terrestres, herbívoros, para o plano corporal existente das tartarugas. Essa transição incluiria o encurtamento do tronco, mudanças no padrão locomotor, alargamento das costelas, fusão de osteodermos para formar uma carapaça, anquilose das vértebras sobre a carapaça e migração posterior da cintura escapular. No entanto, essa interpretação simplifica demasiadamente as mudanças evolutivas e desconsidera restrições funcionais que sugerem uma origem aquática para as tartarugas. Vários fatores apontam para uma origem aquática das tartarugas. A carapaça e a respiração. A carapaça das tartarugas não pode ser derivada de uma simples fusão de osteodermos. Sua formação envolveu mudanças dramáticas, como a deflexão do crescimento das costelas para uma posição mais superficial. Estas alterações tornaram a coluna vertebral rígida e deslocaram as funções respiratórias, antes dependentes do movimento das costelas, para um sistema baseado no movimento da cavidade torácico-peritoneal. O plastrão e a proteção. O desenvolvimento do plastrão, uma proteção ventral, é mais compatível com uma vida aquática, onde o corpo está mais exposto a predadores, especialmente de fundo. A presença de um plastrão também pode atuar como uma barreira osmótica, auxiliando na regulação hídrica em ambientes aquáticos, como observado em outros répteis com armaduras similares, como os platodontes ciamodontoides. Os primeiros fósseis. As primeiras tartarugas, conhecidas como as Progranocheles, foram encontradas em depósitos marinhos do Triássico Médio, cerca de 235 milhões de anos atrás. Isso sugere que essas tartarugas viviam em habitats aquáticos ou semiaquáticos, próximos ao litoral. A hipótese que as tartarugas são relacionadas aos periassauros implica uma lacuna significativa no registro fóssil, já que nenhum outro fragmento de carapaça de tartaruga foi encontrado em depósitos do Permiano.
Por outro lado, uma origem diapsida fecha essa lacuna temporal, com as tartarugas surgindo no Triássico Médio, alinhando-se com a diversificação dos sauropterídeos. No período Permiano, há mais de 260 milhões de anos atrás, um diapsídeo evoluiu para um mecanismo diferente de ventilação pulmonar, devido ao tórax rígido e à adaptação à escavação. Um modelo evolucionário de que os ossos costais dos quelônios eram derivados de osteodermos, que secundariamente se fundiam com as costelas e as vértebras, foi a visão predominantemente entre os paleontólogos durante muitos anos. No entanto, entre os ancestrais candidatos, incluindo Capitorhinomorphos, Pareasaurus e Procolofonídeos, o registro fóssil não fornece pistas sobre a origem de rearranjo quelônio único dos esqueletos axial e apendicular. Sugere-se uma origem aquática das tartarugas, em que o ancestral já teria uma gastralha semelhante a um plastrão, na qual a tartaruga recém-modelada poderia se prender. Gastralhas estão presentes em várias ordens de répteis e provavelmente já estariam presentes nos ancestrais das tartarugas. Há uma ausência dramática de formas transicionais apenas para classificá-la de acordo com o crânio anápsido ou diápsido. Isso levanta a possibilidade de que as tartarugas tenham surgido saltacionalmente, sem morfologias intermediárias que as ligariam a répteis não quelonianos. É uma suposição que as interações epiteliais e mesenquimais foram os mecanismos indutivos para a formação da armadura dérmica em amniotas iniciais. O início precoce de uma interação epitelial-mesenquimal na parede dorsal do corpo do embrião queloniano pode ter sido a evolução da carapaça dérmica. Por muito tempo, as evidências paleontológicas sugeriram que a carapaça das tartarugas teria se formado pela fusão das costelas e arcos vertebrais, a ossificações dérmicas sobrejacentes, os osteodermos. O fóssil preservado mais antigo é do final do período Triássico Superior, na Alemanha, com o Progranocheles kenstedt, com cerca de 210 milhões de anos atrás. Progranocheles já apresentava uma carapaça completa, além de osteodermos espalhados no pescoço e também na cauda. As primeiras tartarugas, os Progranocheles, no Triássico, eram morfologicamente semelhantes às atuais. Se um Progranocheles vivo cruzasse o caminho do homem moderno, ele encararia o réptil como uma tartaruga alligator, um pouco estranha. Os gigantes nas espécies realmente estranhas e outros quelônios instantaneamente notáveis do passado, como Stupendemes geográficos, Miolania, Archelon, etc., vieram muito tempo depois. Os escudos dorsais fortemente esculpidos e tuberculados, a cauda longa e a margem serrilhada da carapaça de Progranocheles não pareceriam estranhos para aqueles que tinham visto Macrocheles, por exemplo. Nessa tartaruga mais antiga conhecida, os escudos da carapaça incluíam uma série de vertebrais, um conjunto de escudos costais em cada lado, um anel de marginais e um plastrão virtualmente idêntico ao de muitos pleuróderos modernos, por ter um mesoplastrão contíguo, intergular e escudos pares padrões, de gulares a anais. A carapaça de Progranocheles revelaria algumas diferenças, por exemplo, 4 escudos vertebrais anormalmente largos. Havia também um anel duplo único de marginais, com até 17 elementos em cada lado, e o círculo interno, os supramarginais, formando um anel quase completo em nítido contraste com um único taxon vivo com os supramarginais, que são os Macrocheles temic, com apenas 2 a 4 desses escudos em cada lado. Havia muitos espinhos na cauda longa e na parte de trás do pescoço. Curiosamente, os escudos vertebrais também são proporcionalmente extremamente largos em filhotes de Podocynemes, talvez o gênero atual de tartaruga mais antigo existente. É no crânio que Progranocheles demonstra suas afinidades com répteis verdadeiramente antigos.
como os paleossauros. A presença de dentes, embora apenas do palato, é uma dessas características que ligam os Progranocheles a répteis pré-quelonianos. Outras incluem a presença de um osso supratemporal, um osso lacrimal, uma articulação base-pterygoide cinética e a ausência de paredes ósseas no ouvido médio. A existência inicial de uma linhagem pleuródea é exemplificada muito distintamente pela Araripemes, e o pescoço longo e a cabeça achatada sugere uma adaptação piscívora desses animais. A recente descoberta de Odontocheles semitestaceae do Triássico Médio, aproximadamente 220 milhões de anos atrás, na China, contribuiu para a revisão filogenética desses animais. Devido à presença de um plastrão completamente desenvolvido, este táxon foi prontamente aceito como parte da linhagem que leva às tartarugas atuais. O Enontosaurus africanos do Permiano da África do Sul, 260 milhões de anos atrás, foi reinterpretado como parte dessa mesma linhagem devido às semelhanças morfológicas com o Odontocheles semitestaceae. Enontosaurus africanos, Papocheles rosini e Odontocheles semitestaceae são táxons irmãos de Testudinata, o clado das tartarugas, com casco completo. A expansão crânio-caudal das costelas já ocorria em Enontosaurus africanos e Papocheles rosini, evidenciando as costelas expandidas em forma de T nesses táxons. O passo ontogenético mais drástico em relação à carapaça das tartarugas, o surgimento da crista carapacial e o sequestro axial das costelas pode ter estado presente em Odontocheles semitestaceae. Suas costelas não adentram a parede lateral do corpo, sendo que, horizontalizadas num padrão de leque, resultam em uma topografia da cintura escapular similar aos demais amniotas, isto é, cranial às costelas do tronco. Nenhum desses novos achados fósseis possui osteodermos, desfavorecendo mais uma vez as hipóteses de origem composta da carapaça das tartarugas. O surgimento da carapaça completa da tartaruga, com a incorporação de elementos dérmicos presentes nas tartarugas atuais, teria se dado somente no clado Testudinata, observado em Progranocheles, somente depois do surgimento da crista carapacial e também do sequestro axial das costelas. As modificações mais profundas no plano corporal das linhagens das tartarugas é que os elementos exoesqueletais teriam sido incorporados à estrutura característica desse clado. A descoberta de novos fósseis de tartarugas mais antigas, como o Progranocheles, Odontocheles semitestaceae, 10 milhões de anos mais antiga, sugeriram um processo de evolução mais gradual do grupo. O crânio de Odontocheles é completamente anápsido, como o Progranocheles, mas apresenta dentes palatinos e marginais. O plastrão tem ossos e escudos dérmicos completos, mas a carapaça tem apenas costelas alargadas em forma de T, antes da ossificação total da carapaça. Isso pode indicar que a proteção ventral fosse mais necessária do que a proteção dorsal, o que possa inferir uma natureza ecológica marinha ou ao menos uma natureza lacustre para Odontocheles. A reavaliação do fóssil Enontosaurus africanos, um réptil do Permiano médio, 260 milhões de anos atrás, demonstrou características iniciais semelhantes ao Odontocheles, com costelas alargadas em forma de T e ausência de músculos intercostais. Isso sugere que o mecanismo de respiração do Enontossauro era muito semelhante às das tartarugas modernas. A partir da avaliação dos fósseis antigos como Enontosaurus africanos e Odontocheles semitestaceae, sugere-se um modelo gradual de evolução morfológica com o surgimento de costelas alargadas e modificadas para a ventilação pulmonar, o desenvolvimento gradual de um plastrão derivado das gastralhas abdominais e o fechamento de fenestras temporais para a formação de crânios anapsídeos. Em Enontosaurus, as costelas ainda têm curvatura ventrolateral, sugerindo que a remodelação axial não tenha ocorrido naquele fóssil. O crânio desta fase tem um rosto encurtado e uma conexão entre a cápsula óptica e o suspensório.
Enontossauros têm duas fenestras temporais. É, portanto, um diápsido, o que pode ter colocado o grupo das tartarugas como diápsidos. Entre Enontossauros e Papocheles, 260 a 240 milhões de anos atrás, houve o alargamento e alongamento das gastralhas abdominais, que formariam bases do plastrão, desenvolvimento inicial do hio, hipo e chifre plastrão, derivados das gastralhas, perda do externo, modificações da cintura escapular, com um leve alargamento do processo acromial da escápula. O crânio de Papocheles exibe fenestras temporais maiores que Enontossauros, mas pequenas em comparação com os diápsidos modernos. Entre Papocheles e Erinocheles, 240 e 22 milhões de anos atrás, as costelas se tornariam mais curtas e retas, com uma remodelação axial completa, um crânio secundariamente anápsido, sem fenestras, perda dos dentes marginais anteriores e o início do desenvolvimento do bico edêntulo, característico de tartarugas modernas. Em Odontocheles semitestácea, a carapaça não forma uma estrutura de concha fechada. A haste da costela de Odontocheles tem extensões semelhantes a placas crânio-caudais. Há nela o mesmo desenvolvimento da placa costal. A articulação entre a costela e a vértebra entre a Odontocheles é imóvel, quase uma sinartrose. Este animal já tinha uma concha rígida em vez do sistema muscular intercostal. Isso corrobora o curso evolutivo do endoesqueleto axial para a concha rígida do tipo tartaruga. O réptil marinho do Triássico médio, o Sinosauropharges, possui costelas em forma de placa, estendidas lateralmente e osteodermos sobrejacentes. O Sinosauropharges possui uma face articular plana para a costela em cada processo vertebral, indicando restrição dos movimentos das costelas. A costela possui extensões semelhantes a placas craniais e caudais a partir do eixo. A morfologia das costelas, juntamente com a mobilidade limitada, implica que os músculos intercostais foram reduzidos, sendo substituídos pelas costelas semelhantes a placas, como ocorreu nas costelas de tartarugas e também de Odontocheles. Os músculos epaxiais foram mal desenvolvidos, houve redução dos músculos intercostais e epaxiais, as costelas em forma de placa de Sinosauropharges estavam inseridas superficialmente no aspecto dorsal da sua parede corporal. As conchas imóveis crescem dentro do tecido conjuntivo subdérmico, normalmente ocupado pela camada muscular intercostal. As costelas de Sinosauropharges são cobertas por um pavimento de pequenas placas esqueléticas retangulares. As superfícies externas dessas placas retangulares são ornamentadas por quias ou por rugosidades, enquanto as superfícies internas são mal ornamentadas, evidenciando uma característica do osteodermo. Evidências fósseis implicam que as costelas evoluíram para conchas sólidas. O sistema músculo-esquelético axial da Odontocheles representa um estágio inicial da evolução da carapaça. A origem da estrutura rígida da carapaça precedeu o encarceramento da escápula na concha. A carapaça do tipo tartaruga pode ser vista em outros diapsídeos fora do clado da tartaruga, como em Sinosauropharges e Enodus. Configuração esquelética semelhante teve o Sauropterígio basal Enodus Cheliopsis. A anatomia da carapaça torácica de Sinosauropharges tem semelhança com a carapaça de tartaruga e funcionava como uma concha. As costelas de Sinosauropharges são apenas em forma de placa, mas também projetadas lateralmente como nas tartarugas. Em alguns sauropterígios, as costelas são projetadas lateralmente no aspecto dorsal do tronco e a cintura peitoral é colocada na porção ventral em relação à caixa torácica. A base genética compartilhada evoluiu para um clado mais inclusivo que as tartarugas e, junto com a hipertrofia das costelas, produziu as estruturas de concha endoesquelética em Sinosauropharges, em Enodus e também nas tartarugas mais modernas.
A carapaça do tipo tartaruga evoluiu independentemente do exoesqueleto. O exoesqueleto, então, não foi o principal contribuinte para a evolução da carapaça da tartaruga. As análises filogenéticas moleculares comparativas mostraram a afinidade das tartarugas com os arcossauros do clado de Apsídeo. As tartarugas e os sauropterídeos provavelmente estão estabelecidos em um clado idêntico. É razoável que as tartarugas, os sauropterídeos sinosaurophages, estejam estabelecidos num clado idêntico, indicando que todo o grupo surgiu há 265 milhões de anos atrás. Há dois grupos coronais bem definidos das tartarugas, os Pleurodira e os Cryptodira, embora evidências moleculares tenham sugerido uma proximidade de Pleurodira com o Trionychide, um clado de Cryptodira. Pleurodira dobra o pescoço num plano horizontal e os Cryptódiras num plano vertical. As tartarugas Pleurodira, aquelas que lateralmente retraem suas cabeças flexionando seus pescoços nas articulações, se restringiam aos continentes do sul, Gondwana. As principais características taxonômicas dos testudinatas fósseis se baseiam em osteologia do crânio. Os crânios das tartarugas têm uma cobertura completa de ossos dérmicos em vez de dentes. Têm bainhas queratinizadas cobrindo as mandíbulas superior e inferior. As tartarugas existentes, os testudines, são caracterizadas, entre outras coisas, por um crânio acinético, enquanto as tartarugas antigas, testudinata, tinham crânios cinéticos. Pleurodira tem um processo troclear pterigoide para guiar os músculos adutores, mas há a perda do epterigoide, o osso no topo da superfície lateral do crânio. O processo troclear pterigóide está associado à evolução do crânio das tartarugas. As primeiras tartarugas não tinham um processo troclear. Na maioria das tartarugas tronco, o processo pterigóide externo aumentou e assumiu a função da tróclea. Essa mudança pode ter sido vantajosa de uma perspectiva biomecânica. O processo troclear pterigóide está presente em algumas tartarugas pleuródiras. Em algumas tartarugas, o quadrato jugal contribui para o processo troclear. Todos os três elementos da cápsula óptica, auditiva das tartarugas, são ossificados, como o epióptico, o opistótico, estão unidos aos supraoccipitais, mas não o proóptico. Um teto falso composto pelos ossos pós-frontais, parietais e esquamosais é elevado sobre o teto craniano verdadeiro. As tartarugas têm, normalmente, ossículos escleróticos ao redor dos olhos. As tartarugas não têm ossos nasais, paresfenoides, pós-frontais, pós-parietais ou ectopterigoides. Geralmente não têm os ossos lacrimais e os pré-maxilares e palatinos são relativamente pequenos. Considerando adaptações ontogenéticas e evolutivas, há 4 complexos de caracteres relacionados ao crânio acinético de tartarugas. Primeiro, o enrijecimento do focinho. Segundo, a redução do processo base pterigoide. Terceiro, a formação de uma parede secundária da caixa craniana lateral. E quarto, a fusão da cartilagem palato-quadrato à caixa craniana. O processo ascendente do palato quadrado, posteriormente ossificado como um epterigoide, forma a parede secundária da caixa craniana em Cryptodira. Apenas o processo descendente parietal forma esta parede em Pleurodira. Enquanto o palato quadrado se funde diretamente à caixa craniana em Pleuródiros, formando o osso aposicional do quadrado, ambas as estruturas são ventralmente ligadas pelos pterigoide em Cryptódiros. A retração do pescoço oculto em Cryptódiros puxa o palato quadrado em uma direção posterior-dorsal e medial durante a ontogenia, enquanto a retração do pescoço lateral em Pleuródiros redireciona o palato quadrado posterolateralmente e medialmente. Além da forma de retração do pescoço, que inclui caracteres relacionados às vértebras cervicais, muitas outras sinapomorfias, como a perda dos epterigoides e o desenvolvimento do processo troclear pterigóide em Pleurodira, e a perda dos espleniais e o desenvolvimento do processo pterigoide
externo em criptóide. Vários caracteres suportam a proximidade desses taxos basais com Panpleurodira, como Pleurodira, perda do contato medial do mesoplastrão, fusão medial dos escudos gulares e articulação sutural da pelvis com a carapaça. O clado coronal Pleurodira é definido como o grupo que contém o ancestral comum mais recente, Dichelus fimbriatus, Pelomedusa subrufa e Podocynemis expansa, e todos os seus descendentes. Apesar de apresentar uma diversidade menor que os criptódidas e ter uma distribuição geográfica atual restrita a ambientes de água doce do hemisfério sul, esse grupo foi bastante diverso no passado, estando presente em quase todos os continentes, exceto a Ásia Central e a Antártida, durante o Cretáceo e o Paleógeno. Os pleuródiras incluem dois grupos coronais, os quelídeos e os pelomedusoides. Ambos apresentam registro fóssil desde o Cretáceo. Todas as análises filogenéticas publicadas até hoje, com base em dados morfológicos e moleculares, assumem a priori a monofilia desses clados, com o intuito de avaliar as relações internas de cada um deles. Quelídeo refere-se ao grupo coronal contendo o ancestral mais comum e mais recente de Dichelus fimbriatus e Chelodina longicolis, e todos os seus descendentes. E Panquelide, seu clado total, corresponde ao grupo mais inclusivo, que inclui quelídeo mais nenhum pelomedusoide. Todos os representantes de Panquelide, extintos ou recentes, são quelônios de água doce, encontrados apenas na América do Sul e Australásia. A região da Patagônia Argentina apresenta grande potencial para a descoberta de fósseis que ajudem a ampliar o entendimento dos padrões evolutivos de Panquelide. Pelomedusoides compreende o ancestral comum mais recente de Pelomedusa subrufa e Podocynemis expansa e todos os seus descendentes. Panpelomedusoides, seu clado total, é o clado mais inclusivo, que inclui pelomedusoides mais nenhum quelídeo. Essa linhagem inclui ainda dois grupos coronais, Pelomeduside e Podocynemidide. O primeiro é constituído de 19 espécies viventes de tartarugas de água doce, distribuídas em dois gêneros, Pelusius e Pelomedusa, exclusivos, do continente africano. Apesar de não existirem taxons fósseis descritos, são conhecidos possíveis registros de Pelomeduside do Paleoceno africano. Entre os panpelomedusoides, não pelomedusoides, estão três dos mais antigos registros de Pleurodira: Euraxemes e Araripemes barretoi, da Chapada do Araripe, e Laganemensis, que é um quelídeo. Já Podocynemidide, seu clado total, Panpodocynemidide, apresenta maior diversidade, com formas de água doce e de ambientes estuarinos e provavelmente marinhos, incluindo várias espécies viventes e extintas. O grupo coronal é definido com base nos três gêneros com espécies viventes: Podocynemis, com 6 espécies, e Peltocéfalos, com uma única espécie da América do Sul, e Eriminocheles, com uma única espécie de Madagascar. A linhagem sistemática Podocyneminoide também abarca um dos mais antigos registros de Pleurodira no Brasil, Brasilemes josai, da formação Romualdo, Chapada do Araripe. Botremidide corresponde a uma grande irradiação de Panpodocynemidide do Eocretáceo ao Palógeno. Grande diversidade desta linhagem pode estar relacionada ao eficiente mecanismo mastigatório do grupo, similar ao do criptódiro Malaclenes, e à irradiação do grupo em ambientes marinhos. Estes 4 táxons revelam uma grande diversidade de Pleurodira já durante o Eocretáceo, com a irradiação de 4 linhagens distintas: Araripemidide, Euraxemidide, Botremidide e Podocynemoide. Os quelônios habitavam diversas regiões do Brasil. Podocynemes, Bauremes, Cambaremes são da bacia Bauru, Cretáceo Superior, no sudeste do Brasil. Araripemes, Santanaqueles, Seraraqueles,
brasiliemes são representantes da bacia do Araripe, Cretáceo inferior, no nordeste do Brasil. A Apodicheles é a única espécie da bacia Potiguar, Cretáceo superior, também do